Deus que nos abençoe. Senhor, muito obrigado. Mais um dia que o Senhor nos acrescenta na terra dos viventes. Obrigado por essa hora em que vamos estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Se não fosse a Tua graça, nós não estaríamos nesse lugar. Mas o Teu grande amor, a Tua misericórdia, a Tua graça nos tem sustentado. Obrigado, Senhor, porque vais agir no nosso meio, agir no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Ilumina a nossa mente. Toda obstrução seja tirada em nome de Jesus. E todo espírito contrário a esta reunião, a esta ministração, nós repreendemos agora, no nome poderoso do Teu Filho Jesus. E os demônios têm que obedecer. Repreendemos vocês em nome de Jesus. Que em nome do Senhor, somente o Espírito de Deus tenha lugar nesta reunião nos corações. Abençoa o Teu servo que fala contigo. Seja instrumento fiel, desobstruído, para ministrar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar aqui, vamos lá, vamos começar. Tá dando um delay aí no celular aí da minha voz. Tá dando um delay aí. Vamos lá, queridos. Hoje eu vou dar a vocês instrumentos formidáveis, fantásticos, para acabar de vez com a doutrina errada. Dogma da Trindade, olha o que está sendo dito aqui, ó, embutido na Bíblia e no batismo. A maioria esmagadora dos cristãos, quer católicos, quer evangélicos, vão defender a Trindade na Bíblia através apenas e tão somente de um texto bíblico, um versículo. E um outro que foi enxertado, embutido na Bíblia. Então vou mostrar a vocês como a igreja já do quarto século conseguiu apoiar sua doutrina trinitária, mais ou menos se escorando ou se enfiando dentro da Bíblia, quando não tinha. Hoje é complicado, né? Já está estabelecido, está no coração da maioria esmagadora. A gente aqui está fazendo uma análise retrospectiva. Então vamos começar com o texto bíblico, amém? Atos 10, 48 e Atos 19, 5. Vamos lá, vamos ler esses dois textos, por favor. E ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Atos 19, 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, primeira informação que a gente tem que bater no coração é o seguinte: textos canônicos, Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, missionário junto com Paulo. Ele diz que eram batizados em nome de quem? Jesus Cristo. Duas passagens, no nome do Senhor Jesus. Isso vai chocar, vai de encontro àquilo que já está estabelecido na maioria dos corações, que tem que batizar em que nome? Nome do Pai, nome do Filho, que é Jesus, e no nome do Espírito Santo. Esse é o padrão já há 17 séculos. Há muito tempo. Exatamente. Agora vamos ver qual é a base para isso, tá certo? Estou afirmando que foi embutido. Na última lição vimos que a formulação do dogma da Trindade, com a elevação do Espírito de Deus a uma outra pessoa divina, para ser adorada com o Pai e com o Filho, consolidou-se com o Concílio de Nicéia e Constantinopla. Lembram as datas? Essas datas é bom lembrar. Eu detestava estudar datas quando estudava história no colégio. Era ruim de decorar data, mas essas duas datas seriam interessantes você ter de cabeça, que é fácil. Concílio de Nicéia 325. Concílio de Constantinopla, 381, quase, faltou um. 381. Por que esses dois concílios são importantes? Porque você vai ver aonde fundamentaram o dogma da Trindade. Tá bom? Eu não coloquei aqui, mas na aula anterior está bem especificado. Estabelecido e decretado oficialmente com a ameaça de excomunhão dos que pensassem diferente. Lembram-se? Quem pensasse diferente da Trindade, exclusão.
O dogma, a partir daí, precisava se sustentar, não apenas como ideia filosófica, e por isso carecia de uma base concreta na Bíblia, mostrando sua suposta veracidade. A Igreja Católica Romana achou um jeito de embutir um acréscimo num texto. Vamos ver mais adiante. E com mais sutileza manteve uma versão nos evangelhos com o batismo em nome da Trindade. Vejamos as provas desta fraude. Dizer, ô pastor, você não está com medo de estar pecando contra Deus, contra o Espírito Santo? Não. Por quê? Não é arrogância da minha alma, não estou iludido. É baseado em tudo, todas as evidências que temos, que estudamos até agora. Não existe na sua Bíblia uma terceira pessoa do Espírito Santo para ser adorado. Não existe. O Espírito é do Pai, o Espírito é do Filho. Então não estou com medo de estar errando. Isso é uma fraude. E vou mostrar a vocês hoje a prova da fraude. Quem acusa alguma coisa tem que mostrar provas. E contra fatos não há argumentos. Vamos lá, avança para mim. Botei até um investigador ali na ilustração. Texto de Mateus 28, 19. É original? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu falei que quase a totalidade, quase 100% dos cristãos são batizados em o nome da fórmula trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não foi, quando era católico romano, assim que se converteu no meio evangélico, também foi batizado de novo na mesma fórmula. Não é verdade? Acabou sendo batizado 2 vezes, tanto no catolicismo como no meio evangélico, com a mesma fórmula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na primeira vez, não sabia não, porque quando a gente é pequeno, né? O bebê, né? Foi batizado bebê. E na segunda? Foi a mesma coisa. Na segunda é a mesma coisa, tá? E nós nascemos de novo. Como é que pode isso? Oi? E nós nascemos. Eu fui batizado no Pai e nasci de novo. Ele deveria ser batizado conforme a palavra, né? Mas assim. Fazer o quê? Tem gente que quer o rebatismo. Estou até devendo uma resposta. Tem uma resposta a uma irmã aqui da igreja. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Alguém quer rebatizar porque foi batizado na Trindade? Tem gente que quer. Tem gente que quer. Eu respeito o desejo da pessoa. Agora, porém, não vejo muita base bíblica para um rebatismo só porque foi batizado no nome da Trindade. Tem que respeitar. Na realidade, tem também a sua parte espiritual. O que Deus faz independe do que o homem mexeu aqui. Infelizmente, somos herdeiros de uma mexida no roteiro, né? Nos paradigmas de Deus. Porém, irmão, lembrem-se, para que serve o batismo nas águas? Qual é o... Não, para arrependimento não. Testificação pública, é um testemunho. Somente. O batismo não tem poder salvífico, o batismo na água não oferece selo do Espírito, só batiza quem já tem o Espírito. Correto? E é só um testemunho público. Por uma ordem de Jesus. Porém, ele não tem poder salvífico, entrar na água do batismo. Não nos salva necessariamente. Ok? Respeito quem quiser ser rebatizado. Agora, é um problema sério. Todos nós somos herdeiros de uma religião ou de uma religiosidade que nos impôs o batismo trinitário. Como pastor, também fui batizado na igreja católica, bebê, criança, infante. E depois, quando vinha Cristo no meio evangélico, batizado de novo nas águas, em o nome da Trindade. Fazer o quê? Se era isso que tinha estabelecido, irmãos? Eu não me sinto necessariamente impelido a batizar pela 3ª vez. Um no catolicismo, um no meio evangélico e um depois de esclarecido. Para que um 3º batismo? Ok? O testemunho já está lá atrás, já foi dado. O testemunho já foi dado. Eu tenho agora que esclarecer minha mente e tentar, dentro dos próximos batismos, eu faço isso aqui na igreja, né? Para quem é batizado aqui no meio de nós, eu só batizo em o nome de quem? De Jesus, conforme está escrito. Vou mostrar a vocês porque tem essa discrepância.
É em nome de Jesus só ou é em nome da Trindade? Vou mostrar a vocês. O texto de base é esse, Mateus 28, 19. É original da Bíblia? E aqui nós temos uma grande dificuldade, grande. Porque em todas as Bíblias, no mundo todo, no meio evangélico, no meio católico, esse texto vai estar lá bonitinho, como se ele não tivesse problema nenhum. E para provar que ele tem problema é complicado. Então preste atenção nas provas que eu vou trazer, tá bom? Muitos cristãos leitores da Bíblia não sabem que os manuscritos originais da Bíblia não estão acessíveis a todos. Dependendo então de traduções fiéis que acusem alguma variante da tradução, quando o texto sofre uma interpolação, um acréscimo ou subtração. Podemos verificar isso quando uma passagem vem entre parênteses. Quer identificar na sua Bíblia, essa que você tem na sua mão, está impressa em português. Se no texto original teria alguma variante, vai ter algumas dicas. É isso que eu estou mostrando aqui agora. Se o texto vier entre parênteses ou colchetes, esse texto não pertence à escrita original. Os tradutores da Bíblia, eles deveriam tornar isso mais evidente, mas não tornam. Em alguns casos, eles até tiram o parênteses e o colchete e deixam lá como texto original, quando não é. Certo? Mas a dica que eu dou a vocês é essa. Olhou o texto, na sua Bíblia impressa aí, está entre parênteses ou colchete, acende um alerta. Isso não foi dito pelaquela pessoa que escreveu o texto. Alguém depois, ou um amanuense, um secretário, um escriba cristão, piedoso, quis acrescentar um esclarecimento no texto. Pode fazer isso? Não devia, mas a pessoa fazia. Pensa no seguinte, na maneira como eram produzidos os textos naquela época. Primeiro século. Pergaminho feito de pele de cabra. Pergaminho é feito de pele que você alisava com pedra polida até ficar bem fininho. Pergaminho é feito de pele de animal. Papiro é feito de um papel prensado, de folha, né? De matéria vegetal. Papiro logo se deteriorava, por ser uma fibra mais fraca. Mas os pergaminhos normalmente duravam muito mais tempo. Então aí pergaminhos de séculos. Esses pergaminhos então tinham que ser copiados um a um. Para você copiar uma página da sua Bíblia aí, um capítulo de Lucas, por exemplo, gastava-se de repente um pergaminho inteiro. E o escriba cristão, ele tinha que copiar palavra por palavra, letra por letra, ali cursivo, na mão. Às vezes, naquela cópia que ele fez para aquela congregação, porque não havia imprensa, então ele acrescentava um detalhezinho na nota do lado assim, ó. O texto estava aqui todo bonitinho escrito, ele tentou ser fiel, mas ele queria lembrar os irmãos, lembre-se que Jesus é luz, por exemplo. Aí botava assim num cantinho do pergaminho assim, do ladinho assim, ó, Jesus é luz. Essa cópia já ficou com um acréscimo de um comentário espúrio, externo. Como aquela cópia, então, sobrevivia a muitos séculos, os tradutores dos séculos futuros pegavam aquela cópia e já colocavam ali do ladinho, Jesus é luz. Estava na cópia. Entenderam como é o problema? Ficava lá. Então, muitos acréscimos marginais, ou seja, de margem, acabaram incorporados na tradução posterior. É só isso. Olha para o texto bíblico na sua Bíblia, se aparecer entre parênteses, é um texto acrescentado. Ou em itálico, às vezes eles não botam entre parênteses o acréscimo. A letra deita assim. Se a letra deitar na sua Bíblia, é acréscimo. Ou botam assim em negrito. Negritou, destacou, é acréscimo. Ou um asterisco. Botou um asteriscozinho, um sinalzinho gráfico lá, procura que tem uma nota de rodapé. Na parte de baixo da Bíblia, em letras muito miudinhas que ninguém vai enxergar, que é um tipinho bem pequenininho assim, está lá escrito assim, esses textos não fazem parte dos originais. É a maneira que nós temos hoje para avaliar alguns textos da nossa Bíblia, tá certo? Normalmente remete a nota de rodapé. Aqui tem um exemplo, ó, Marcos 16, 9. Quantos sabem que o Evangelho de Marcos, o final dele não é original?
Quantos aqui sabem? Levanta a mão. Muita gente não sabia. Termina no verso 8. A partir do verso 9, olha aqui o parênteses aqui, ó. É chamado de versão longa. E, queridos, aí nesse texto é mais complexo ainda. Por quê? Apesar de ser um acréscimo, e talvez em algumas Bíblias de vocês vai aparecer dizendo que a partir do verso 9 não pertence a Marcos, não foi Marcos que escreveu, mas alguém depois acrescentou, nesse texto se baseia a fé de muita gente. Não é? Falando dos sinais, por exemplo, que os cristãos fariam, falar em novas línguas, e etc, etc. Tudo isso é depois do parênteses. Quem está com Bíblia de papel? Vocês estão muito no eletrônico. Quem tem Bíblia de papel? Finalzinho de Marcos, verso 9, 16, 9. Aparece que alguma sinalização de que ele é um acréscimo? Na sua, não. Lamentável. A maioria das Bíblias que nós usamos da Estão tirando, né? Mas é lamentável, porque não pertence à escrita original de Marcos. E é ponto de doutrina para muita gente. Sobre dons e tudo mais. Sobre perda de salvação, quem não crê será condenado. Se eu não me engano, está no livro desse finalzinho de Marcos. Como é que bota uma condenação num texto que Marcos não falou? Quantos acharam alguma Bíblia que mostre que tem um acréscimo? Alguém achou? Na NVI tem. O que está escrito aí? Rodapé. No rodapé. Alguns manuscritos não trazem nos versículos 9 ao 20. Outros manuscritos do Evangelho de Marcos apresentam finais diferentes. Diferente. Ainda tem variantes diferentes. Existem outros finais para o livro de Marcos, mas a maioria dos manuscritos mais antigos não tem do 9 até o 20. Então não foi Marcos que escreveu. Alguém depois, séculos depois, acrescentou um pedacinho. NTLH, que tem isso? NTL? Não sei. Nova versão transformadora, será? O que está dito aí? É a linguagem de hoje. Então, presta atenção. Está em colchete. Pois é, as Bíblias que se omitiram em mostrar que esse texto não é original. É impossível identificar quem fez, se foi da igreja primitiva mesmo. É difícil de identificar, né? Mesmo com toda a informação que hoje nós temos acesso através da internet, primeiro que não há desconfiança. Quem desconfiava que esse finalzinho não era original? Não há desconfiança, você acredita em tudo que está escrito aí. Ei, pastor, e essa continuação aí, ela te leva quase que ao primeiro versículo do capítulo 1. Sim, ela tem conexões. É como se estivesse repetindo lá no final. Exato, mas é um acréscimo. A própria ciência, ela nega qualquer transcrição que não seja exatamente o que foi dito pelo autor. Exatamente. Então preste atenção no que o pastor vai dizer para vocês. Pastor, então como confiar nas nossas traduções? Você não tem para onde fugir, irmão. Nós somos refém dessas traduções. Ah, não, eu vou começar a desconfiar? Desconfia quando tiver os sinais que eu estou mostrando a vocês. Só esse ponto. Não vai desconfiar da Bíblia na íntegra, né? Eu não vou ler mais a Bíblia. Porque está tudo mexido. Não está tudo mexido. Existem pontos específicos com variantes textuais. O pastor já estudou algumas variantes textuais. Um livro bacana assim, tem que ter um pouquinho de conhecimento de grego. E eu vi que a maioria das variantes textuais não alteram grande coisa. Não movem a nossa mente para o erro doutrinário. Mas esse final de Marcos em específico é usado por muita gente como questão de fé e fala sobre dons. E aí já é mais complexo. Porque é um acréscimo. Está errado o conteúdo? Não necessariamente. Ele alinha com o restante da Bíblia? Alinha. Não crê nenhuma distorção doutrinária. Mas é necessário que vocês saibam que não foi Marcos que escreveu. Sim. Posso colocar que não foi mencionado por Marcos? Não é original de Marcos. Isso aí é correto falar isso? É mencionado, você está usando de semântica. Não é de Marcos. Não é do apóstolo.
Não é do escritor, do evangelista Marcos. Do 9 a 19. Eu diria até que isso é furto de mérito. Porque a pessoa escreveu de uma forma e ele foi e colocou do jeito dele. Era comum isso na antiguidade. Furto de mérito, por exemplo. De tomar um nome de alguém famoso para escrever seu próprio escrito. Isso era comum na antiguidade. Ainda é comum hoje, chama plágio. Isso é malandragem, né? Mas no caso aqui não foi, eu não acredito que seja plágio. Eu acredito que foi piedoso. É um acréscimo piedoso. Olha o que diz a palavra de Deus. Nem tudo que Jesus fez está escrito. Está escrito? Porque não caberia em livros, diz a palavra de Deus. Então muitos ouvintes diretos de Jesus ouviram sentenças, frases, diálogos, pregações que não foi parar na sua Bíblia. É possível que por tradição oral eles tenham passado de pai para filho. Olha, filho, eu ouvi que Jesus falou isso, isso e isso. E não entrou nos evangelhos. E aí mais à frente, no ano 200, 300, um que ouviu a história resolveu, poxa, isso aí é autêntico de Jesus, foi Jesus que falou. Então eu vou colocar aqui na minha cópia, eu vou colocar mais esse contexto aqui. Isso é um acréscimo piedoso, porque não está visando enganar ninguém, mas acrescentar a fé autêntica que eles receberam na época. Como estão entendendo? Nem toda mexida é criminosa. Tem acréscimo que é piedoso, para acrescentar mais um pouquinho de fé, para acrescentar alguma coisa que não tinha sido escrita. Mas não é criminosa aos nossos, humanamente, vendo humanamente. Jesus diz que tirar o não pode mexer no texto bíblico. Pois é. Por isso que eu falei, é piedoso não quer dizer que seja totalmente perdoável. Avança para mim aí, Varão. A nossa questão aqui é se Mateus 28 é original ou não é original. O problema com o apreciado texto de Mateus 28, que o torna insuspeito, é que não há qualquer sinalização de que o verso 19 não seja original. Não tem colchete, não tem itálico, não tem negrito, não tem asterisco, não tem nada que diga que Mateus 28, 19 seja um texto mexido. Quase 100% das igrejas cristãs, católicos, evangélicos, ortodoxos, gregos, usam a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no batismo dos crentes. Ninguém se pergunta por que não há outros textos com a mesma ênfase, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, onde há descrição de vários batismos nas águas. Você já se questionou porque só aparece um único verso assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Também não se questionou. O problema é que a gente aceita tudo de boa, quando somos catequizados, né? Quando somos introduzidos à fé, a gente aceita tudo de boa e não questiona nada. Você nunca se perguntou, depois que você adquiriu cultura bíblica, por que se é tão importante, vital, batizar em nome da Trindade, por que não aparecem em outros textos? De Atos dos Apóstolos. Por que não aparece nos textos do apóstolo Paulo? Ou de João, ou de Pedro, em nenhum outro lugar do Novo Testamento? É vital, como falam, né? É vital. Tinha que estar realmente nas cartas. Mas grafado, né? Pelo menos mais uma vez somente. Que fosse mais uma vez, uma única vez a mais. Não apenas em Mateus 28, mas em qualquer texto de Atos, em qualquer das cartas paulinas, em qualquer das cartas de Pedro, de João. Por que não aparece nunca mais nenhuma evidência de que há batismo em nome da Trindade? Já se perguntou por que isso acontece? A gente às vezes não questiona, né? Aceita. Vamos lá, o texto é esse aqui, ó, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Supostamente, Jesus teria dito isso. Supostamente. Vamos ver se é fato. Avança. O que eu estou querendo fazer você refletir é o seguinte: por que só uma vez foi dito isso? Aqui fizeram até uma ilustração de uma balança. É um versículo contra 11 outros diferentes que só falam em batizar em nome de Jesus.
Por que só tem esse aqui que fala dessa maneira? E só no único evangelho? Por que não temos evangelho de João, Marcos, Lucas? E por que a gama de outros versículos ensina a batizar, ou pelo menos foi registrado historicamente, que o batismo dos primeiros cristãos era em nome de Jesus somente? Estão vendo o peso da evidência, irmão? Peso da evidência. Pesa aqui esse peso contra um único testemunho. Vamos ler aqui Atos 10, verso 48, parte A. Vamos lá? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pensa, se Lucas via batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, por que ele, na hora de registrar o fato histórico, ele não colocou aqui o acréscimo? Ele poderia ter dito, e foram batizados em nome do Pai, Filho, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eu vi, eu estava lá presente na hora do batismo. Isso aqui é alguém que foi testemunha, não é? Em loco do que aconteceu. Atos 19:5, vamos lá de novo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. É o peso das evidências, irmãos. Não deveria, já que a fórmula já estava estabelecida, ter aqui em nome do Pai, o nome de Jesus e em nome do Espírito? Essa é a prova, uma das provas, digamos assim, circunstanciais. Não é a prova cabal, mas é o peso das evidências. Um monte de texto falando em batizar em nome de Jesus. Um único texto falando em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã que sabe disso, a área de advocacia, né? É só uma evidência, o peso da evidência. Então não provei ainda a fraude. Avança para mim. Há algumas evidências de que na igreja primitiva já havia batismos em nome do Pai, ser pessoal, do Filho, ser pessoal, citando também o Espírito Santo. Presta atenção no que eu vou dizer. Há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que sou acusado na internet de manipular os escritos da igreja primitiva a meu bel prazer, para fazer a cabeça de vocês. Eu não manipulo. Eu escolho os melhores textos da igreja primitiva para que não confundam. Pelo contrário, esclareça vocês. Eu tenho todo o acervo da igreja primitiva. Vou mostrar a vocês aqui. Estamos aqui com Irineu de Leão, demonstração da pregação apostólica, segundo século, ano 180 depois de Cristo. Não me furto a mostrar que já havia menção ao Espírito Santo em alguns batismos no segundo século. Não no primeiro, no segundo. Mas onde está o detalhe importante? Onde é que está o detalhe importante? Vamos ler o texto de Irineu de Leão e eu vou salientar o detalhe. Vamos lá? Antes de tudo, a fé nos convida com insistência a recordar que recebemos o batismo para a remissão dos pecados em o nome de Deus Pai. Amém? Pai, tranquilo. E em nome de Jesus Cristo. Então aqui o bispo Irineu destaca duas pessoas. Em nome de Deus Pai e em nome de Jesus Cristo, o Filho. É provável então que a igreja já começasse no segundo século a batizar em o nome do Pai e em nome do Filho. Quando na palavra de Deus você viu que é só em nome de Jesus. Então já foi aqui um avanço, ou um acréscimo na liturgia. Agora, Filho de Deus, encarnado, morto e ressuscitado. Agora olha só o detalhe aqui, irmão. Vamos lá, lê comigo aqui, ó. E no Espírito Santo de Deus, que o batismo é o selo da vida eterna, o novo nascimento em Deus. Perceberam o detalhe que eu queria salientar? A preposição, né? A preposição. Em nome de Deus. Isso. Em nome de Jesus. Agora ele não fala em nome Do Espírito Santo. É novo. Até porque aí, Esse é o detalhe. até porque ali o Espírito está com letra minúscula. Mas isso aí também eu vou desmistificar já já. Já já eu jogo por terra esse sofismo. Não, o Espírito. Mas isso aqui eu vou te explicar porque que é assim.
Isso vai depender de quem redige o texto. Deus, ainda remete que é De volta que o Espírito Santo é do próprio Pai. Ouve só. Em nome de alguém. Quem é esse alguém aqui? Deus Pai. Em um nome de outro alguém. E aqui diz em nome do Espírito? É no. Em, no. A palavra no em português é a junção de em mais o, né? No artigo. Em o Espírito. Por meio do Espírito. No Espírito. Pelo Espírito. Mas não em nome do Espírito. Porque nome pressupõe o quê? Pessoa, ser pessoal. Só tem nome quem é um ser pessoal. Perceberam? Então alguns vão me criticar, alguns, inclusive pastores que eu conheci, tentei mostrar essa realidade para um pastor muito querido, e ele não conseguiu enxergar, continuou crendo que Irineu de Leão era trinitariano, quando Irineu de Leão não é trinitariano, porque ele não vê o Espírito como mais uma pessoa. Citar o Espírito Santo após citar o Pai e o Filho não é trindade. Deixa eu explicar isso bem claro. São os 3 artigos de fé, lembram? Existe o Pai, existe o Filho e o Espírito. Agora, citar o Espírito não quer dizer trindade. O que é trindade exatamente? Vimos na semana passada. Que o Pai seja um ser pessoal, que o Filho seja um ser pessoal e o que mais? Que o Espírito Santo seja um ser pessoal, com a mesma eternidade, com a mesma dignidade de Deus e recebendo adoração igual, conjunta com o Pai e com o Filho. Isso é trindade. Mas não mostra que é o ser pessoal. Eu sei, mas citar o Espírito Santo após citar o Pai e o Filho não é trindade. Qualquer um de nós pode fazer isso, citar. Só se você pensar que a terceira pessoa, o Espírito Santo, é uma pessoa divina. Hein, pastor? Eu li. E aí vira trindade. Eu li o livro de Irineu lá na introdução, e essa introdução quem faz é a editora católica. Isso. Eles mesmos falam, a editora, o seguinte: Irineu de Leão não falou acerca da trindade. Eles mesmos falam. Eles mesmo falam na introdução do livro, quem tiver a versão em português. Ele não fala em trindade, porque ele não cria em trindade. Citar o Espírito Santo após citar o Pai e o Filho não é pregar a trindade. Ok? Para pregar a trindade, você tem que dizer que o Espírito também é uma pessoa. E isso não existia até o 2º século. Vai começar com Tertuliano. Ele chama o Espírito Santo de pessoa. Então percebam bem, sem querer me omitir, a igreja primitiva provavelmente começou a usar a fórmula em nome do Pai e em nome do Filho no Espírito Santo. Não são. Sem personificar o Espírito Santo. Ok? Então está aqui a prova de que eu não fujo da raia. Não saio do ringue com facilidade. Avança para mim. O nome. Qual é o problema do nome? O nome de alguém o caracteriza como ser individual e pessoal. Ao elevar o Espírito Santo de Deus a uma suposta pessoa, na mesma dignidade do Pai e do Filho, o catolicismo deu a este um nome próprio, com a primeira letra em maiúsculo. Isso que a irmã estava falando. O problema é, como nós já recebemos, né, quando viemos a Cristo, a doutrina já pasteurizada, batida no liquidificador e servida, você já aprende que, quando lê na sua Bíblia que o Espírito está com E maiúsculo, é a pessoa da terceira pessoa da Trindade. Agora, eu falei que vou mostrar a fraude, não é a fraude. Aonde que no original grego a primeira letra da palavra Espírito é maiúscula? Então tem um celular tocando aí, né? Atende, desliga. Diz que nós estamos estudando aqui e demolindo as artimanhas do anticristo. Diz que não pode atender agora não. Olha como é que é a nossa tradução em português. Tendenciosa. Isso é feito pelos editores em português. Onde eles acham que é a pessoa do Espírito Santo, eles botam em maiúsculo. Olha para o mesmo texto de Lucas, no original grego. Vocês não são obrigados a conhecer grego. Mas dá para ver aqui, por exemplo, que está tudo em minúscula. Aqui são letras em minúscula. Aqui, estão vendo? Olha a palavra grega para espírito. Pneuma. Ó, tem um pi
Aqui, ó, o ni, o epsilon, o upsilon, o mi e o alfa. Pneuma. Estão percebendo que aqui no original o pi é minúsculo? Do mesmo tamanho das outras letras. E aqui, radion, a palavra santo, também com o alfa minúsculo. Não tem nada de maiúsculo no grego, ó. Nada. Pastor, ali é um dom, não é? Espírito do santo, não é? No original? Bom, aqui tem uma preposição, né? Ali no meio, ali, ó. Sim, aqui, ó, repete 2 vezes. Ou seja, eles tiram, inclusive, o do, né? E colocam o Espírito Santo. Mas é Espírito... Tira uma preposição para dizer de quem o Espírito pertence, a quem ele pertence. Aqui a palavra deixa eu lembrar aqui como é que funciona essa letra aqui. Katabenai. É a mesma palavra que usa lá quando a nova Jerusalém desce do céu. É o verbo katabás, descer. Então o Espírito descendo, olha. Mas o que eu quero salientar é isso aqui, ó, que é a prova de muita gente que o Espírito Santo é uma pessoa, é porque está em maiúsculo em português. Quando no original não tem maiúsculo. Nem a palavra Espírito. Agora preste atenção. O que eles fizeram aqui na palavra santo? S maiúsculo. Olha como é que está a palavra santo no original grego. A minúsculo, alfa minúsculo. Perceberam a mexida? Nada mais é que uma convenção de pessoas que já têm na mente dela cauterizado a Trindade, e os tradutores da Bíblia vão lá e, de propósito, elevam o texto a colocar em letras maiúsculas, para que o leitor seja induzido a crer que é uma pessoa. Só pessoas têm nome próprio. Por isso, o texto anterior do Irineu Leão, ele não fala em um nome do Espírito. Se ele falasse em um nome do Espírito, o Espírito teria que ter nome, e por isso seria um ser pessoal. Ele fala no Espírito, na unção. Quantos entenderam? Nunca mais se baseia a sua fé porque colocaram em E maiúsculo. Pelo amor de Deus, isso é um problema do português, da edição em português, que revisaram e colocaram de propósito essa grafia em maiúsculo. Como colocar aqui filho também, relativo a Jesus, F maiúsculo. Isso é uma decisão editorial, mas não tem nada a ver com a intenção original do texto. Não há maiúsculo para pneuma. E não vai ter maiúsculo. Salvo, pastor, eu pesquisei e achei um pneuma ou um ruach maiúsculo. Vê se não é começo de frase. Aí vai cair dentro da semântica, da regra, da língua original. Em começo de frase, a primeira letra é maiúscula. Se uma frase começar com pneuma, você vai achar um pi maiúsculo. Mas faz parte da regra da própria língua. Mas em todas as gamas de textos, são centenas e centenas de versículos com a palavra pneuma, só vai achar pi minúsculo. Não tem maiúscula para personificar o Espírito Santo. Todo mundo já entendeu, avança para mim, são inteligentes. Você tem essa Bíblia em casa? Ótimo. Ela é nossa prova maior. A Igreja Católica admite a mudança de Mateus 28. Qual é a prova que eu tenho que houve mudança? Primeiro mostrei evidência. Não pode só ter um versículo na Bíblia defendendo uma doutrina tão central. Teria que ter outros textos. Então, se só tem um, por que só tem um? Porque esse texto foi enxertado. Foi embutido. Estou aqui demolindo paradigmas, mostrando onde é a fraude e apresentando documentação. Não é minha ideia, minha falácia, estou mostrando documento. Para os irmãos que são mais antigos, já viram esses documentos antes. A Igreja Católica Romana, que é a maior interessada na aceitação da autenticidade, canonicidade do texto de Mateus 19, admitiu uma famosa Bíblia comentada, a Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, a provável mudança inserida nas traduções por causa do uso feito nas liturgias dos cultos posteriores ao século IV. Vou mostrar a vocês. Quem tem em casa, tudo bem. Quem não tem, está aqui a Bíblia. Essa aqui.
Está meio arrebentadinha a minha Bíblia, está velhinha. É uma das Bíblias que eu já usei bastante. Está até com a lombada aqui arrebentada. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. É barata, é mais barata que as Bíblias evangélicas. Você pode achar, vou te dar depois na mão. Você pode achar até por R$60 uma Bíblia dessa. Bem barato. A maioria das Bíblias evangélicas são mais de R$100. Ela é sempre um pouquinho mais barata. Ela foi feita por padres capuchinos, franceses, se eu não me engano, e ela tem a chancela de Roma. Ela é uma Bíblia romana. Inclusive os direitos autorais, as páginas são amarelas, os direitos autorais dessa Bíblia aqui é pela liberação de Roma. Ok? Então não é uma Bíblia evangélica, é uma Bíblia católica. Bíblia de Jerusalém. A maioria dos professores que eu tive de língua falou o seguinte, olha, não é palavra de pastor Damásio, são pessoas mais cultas que eu. A melhor tradução que existe em português é essa aqui. Sabe por quê que essa tradução aqui é muito boa? Em português. Por que eles dizem, os especialistas, que essa aqui é melhor? Porque ela não faz adaptações de semântica. Vou dar um exemplo. Nós, em português, falamos 2 vezes a palavra não na mesma frase. Não vou lá, não. Para que o segundo não? Não, por não é positivo. Oi? Não é positivo. Pois é, mas olha só, por que eu falo não vou lá, não? Já não falei não na primeira vez? Eu falei não vou, mas eu falo de novo, não, no final. Isso é o nosso linguajar. É, uma ênfase. A Bíblia é cheia dessas ênfases. Jesus fala amém, amém, em verdade, em verdade. Essa repetição significa ênfase na linguagem antiga. Então, na Bíblia de Jerusalém, onde aparece esse tipo de coisa, ele mantém a ênfase. Nas nossas Bíblias em português da João Ferreira de Almeida, eles tiram uma palavra para ficar mais fluido, para ficar mais elegante. Então a nossa Bíblia, ela meio que adapta a linguagem para que não fique tão difícil a leitura. E a Bíblia de Jerusalém não faz isso. Do jeito que está lá, eles traduzem. Ficam, às vezes, parecendo linguagem de índio, né? Mas é o pé da letra. Então, tecnicamente, essa Bíblia aqui é a melhor tradução que tem, em português. Qual é o problema dela? Então, por que você não adota a Bíblia de Jerusalém? Primeiro, que ela é católica romana. Segundo, porque tem todos os apócrifos aqui dentro. Todos. Primeiro Macabeu, segundo Macabeu, Tobias. Os apócrifos estão aqui. Então, não é uma Bíblia para a gente adaptar para o culto. Porém, para nível de estudo, é interessante ver uma literatura que tem uma tradução mais fiel ao original. Essa daqui. Agora, detalhe importante. Quem quiser adquirir essa Bíblia aqui. Um é o texto dos monges que traduziram. Embaixo, na linha de rodapé, não são os monges que comentaram. O comentário é da Alta Crítica Alemã, que é um lixo, é tóxico. Então, um é o texto, que é bem próximo do original. O comentário é de teólogos que negam a divindade, negam os sinais, os milagres. O comentário é um lixo. É absolutamente tóxico. Então, não recomendo. Você sabe comer robalo? Robalo tem espinha, não tem espinha? Bastante. Como é que você come robalo? Enfia direto na boca? Você separa a espinha. Então, quem quiser estudar a Bíblia de Jerusalém, tem que separar a espinha. E o comentário de baixo da nota de rodapé é a espinha. Tira fora. Tirar aí, separar. Queira comparar somente o texto de cima. Ok? Está dada a dica. Nessa Bíblia de Jerusalém, lá no capítulo 28, verso 19, batismo em nome da Trindade, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, a Igreja Católica deixou passar a prova de que esse texto foi alterado. Está aqui a prova do crime. Prova número 1 no tribunal. Prova do crime. Eu sou bom advogado dessas coisas, hein? Olha só. Pega a Bíblia de Jerusalém, procura, compra e vai lá nas notinhas miúdas embaixo. O que diz? É possível que, em sua forma precisa. Vamos analisar as frases que eles usaram.
É possível, quando o camarada entra assim, é possível, está falando o quê? Jogando dúvida. Talvez, pode ser. Na verdade, eles não querem admitir. É possível que, em sua forma precisa. O que uma forma precisa? O certo, o original, o correto. Em sua forma precisa, vamos ler? Essa fórmula. Que fórmula? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reflita influência do uso litúrgico, uso nos cultos. Posteriormente. Essa palavra aqui é importante. Posteriormente é anos depois, séculos depois. Posteriormente, fixado na comunidade primitiva. Olha o que ele vai admitir. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em o nome de Jesus. Isso é incontestável. Nem a Igreja Católica se atreveria a negar um negócio desse. Está lá. Todos os textos falam em batizar em nome de Jesus. Só. Sabe-se disso. Conforme Atos 1, aqui vai dar a referência. Mais tarde, aqui é a confissão aqui, irmão. A confissão aqui, ó. Lê aqui comigo, ó. Mais tarde quando? Muito depois dos apóstolos. Mais tarde, deve ter-se. Pelo amor de Deus. Ou se entrega ou não se entrega. Será que fui eu, não fui eu? Deve ter-se. Como é que deve ter-se? Ele sabe que mudou. Não quer se comprometer. É provável, é possível, deve ter-se. Não, fez. Deve ter-se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Depois, séculos depois. Quaisquer que tenham sido as variações, admite as variações. Nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. Agora ele vai amarrar o que eles creem, né? Para eles não muda nada. Mesmo que tenham mexido, para eles não muda nada. A Trindade continua valendo. Aí ele vai dizer, o católico está lendo essa Bíblia, não tem problema nenhum ter mexido. Nem ter variado nesse assunto. Agora, se você entrar no site do Vaticano, no site da Igreja Católica Oficial, eles vão dizer o seguinte: o mistério da Trindade é o mistério central da fé cristã. É importante ou não é importante esse ponto? Tanto faz se mexeu ou não mexeu. Para a Igreja Católica, o ponto central da fé nem é a cruz de Cristo. O ponto central da fé é o dogma da Trindade. Nem ressurreição, nem qualquer outra coisa. É o dogma da Trindade. E na Bíblia deles diz, foi depois. Conforme foi usando na igreja, botou na Bíblia. Presta atenção, querido, isso aqui é a confissão dele. Isso é um scanner da própria Bíblia de Jerusalém. É essa Bíblia aqui. Não está satisfeito? O pastor está meio duvidoso, há provas em contrário? Avança para mim mais um. Eu falei para vocês que é o mais difícil de provar, porque o texto não tem sinalização de mexida. Esse aqui é o Catecismo do Vaticano, oficial. Vou ler aqui o ponto aqui onde é interessante. Em Cristo, na Bíblia, nos diz que os cristãos foram batizados em Cristo. E eles permanecem em Cristo. Atos Apóstolos, aí cita alguns versículos de Atos Apóstolos, nos diz, batizando em nome de Jesus, pessoa. Uma melhor tradução diria, para o nome de Jesus. Pessoa, de novo. Então a Igreja Católica, admitindo que o batismo era em nome de Jesus. Só isso. Em adição, nós vimos como a igreja primitiva batizava. Primeiro o anúncio do Evangelho. Consequentemente, fé e o ato com o qual era selado em forma de perfeita, como o batismo em um nome, pessoa de Jesus Cristo. Continua enfatizando que o batismo era só em nome da pessoa de Jesus Cristo. Aparece que nós chamamos de cristãos, que significa gente relacionada de especial forma com Cristo. Agora leia o que a Igreja Católica botou na própria confissão deles. Está aqui em vermelhinho, aqui, ó. Está, cadê comigo, por favor? Mais tarde,
no nome de Jesus, foi elaborado e tornou-se no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prova anexa 2. Essa aí é mais forte. Entra na hora que você quiser no site Católico Romano, oficial, e eles admitem que foi mais tarde. Foi elaborado? Foi elaborado, foi pensado Por quê? Elaborado por quê? pelos padres católicos romanos, pelos teólogos, por Tertuliano daí para diante, Orígenes e outros tantos. Agostinho. Tornou-se, né? Tornou-se, nunca foi original. Nunca houve batismo em nome da Trindade originalmente. A igreja admite que o batismo é na pessoa de Jesus Cristo. Ponto. Vou quebrar a sua inocência mais um pouco. Botei um pique, tem mais. Videozinho aqui, ó. Solta aí. Verdadeira forma de batismo, que até então havia nessa fé, só Senhor e só batismo. Roma perverteu todas as doutrinas da igreja, passando assim a adotar formas pagãs, entre elas a concepção do nascimento em pecado original, levando então à criação do batismo infantil, batismo de crianças no ano 300. Batismo de criança 370 depois de Cristo. E mesmo que não tenham adotado a mesma forma de batismo, precisamente todo o sistema religioso segue a fórmula católica do batismo em nome de uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em seu livro Introdução ao Cristianismo, o emérito Papa Bento XVI, falecido, afirma que a forma básica do nosso símbolo apostólico cristalizou-se no correr do segundo e terceiro século, em nexo com o rito batismal. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. Nascida na cidade de Roma, a fórmula. De Mateus 28:19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco como a evidência demonstra uma invenção posterior do catolicismo, completamente inventada. Muito pouco sabem sobre esses fatos históricos. Introdução ao Cristianismo, página 82 a 83. Congela aí, varão. Livro do Papa Bento XVI, dizendo que se originou em Roma, Mateus 28, ok? Eles mesmos. Irmãos, as provas estão aí. Pega o livro dele, foi editado no ano de 69, um ano depois que eu nasci, já tem 53 anos esse livro. E o Papa Bento XVI, na época não era Papa, ele confessa no livro dele que foi a Igreja Católica que inventou Mateus 28, 19. Isso aí não é evangélico falando mal, não é teoria da conspiração, irmão. Isso aí é prova. Eles falando, não somos nós criticando. Eles entregando, através das Bíblias, através de livros, que Mateus 28 não é original. Eles acrescentaram. Esse é o problema. O que eu falei? Nós não temos acesso a esse material. Uma vez eu discutindo com um pastor amigo meu, ele falou, mas eu vi nos originais que tinha trindade. Eu perguntei a ele, quais originais você viu? Qual foi o papiro que você analisou? Qual foi o pergaminho? Não tem. Nós somos refém do que nos servem. Ah, pastor, eu achei um site na internet que baixa todos os originais em grego. De que época é seus originais em grego? O que vocês às vezes não pensam ou não sabem é que os verdadeiros originais manuscritos não estão acessíveis na internet. O que você tem são versões em grego modernas, ou da época medieval, onde o dogma já tinha sido estabelecido há muitos séculos. O original não, é cópia da cópia, versões. Quem de nós teve acesso a um manuscrito original dos apóstolos? Quem de nós pode ir lá verificar se assim é? Se lá em Mateus 28 está escrito dessa forma, em grego? Nenhum de nós, nem eu. Então somos refém do que nos deixam acessível. E os que nos deixam acessível na internet são fórmulas já batizadas.
Então não tem como esse pastor amigo meu ter dito que viu nos originais, porque ele não viu. Porque ninguém aqui pode chegar e ver os originais. Está lá nos cofres de Roma lá. E essa declaração do Papa Bento XVI foi a cereja do bolo. É a cereja do bolo, irmã. Eles são claros. O versículo nasceu, ele não falou de todo Mateus, ele falou o versículo do batismo em nome da Trindade. Nasceu em Roma. Não é original da igreja primitiva. Pastor, eu estava aqui falando com a Marta, a Igreja Católica não fez isso, colocando o dogma da Trindade para poder abafar um pouco o nome de Jesus, de tudo que Jesus tinha feito, dos milagres. Sim, isso diluiu, né? Em nome do Espírito Santo, para poder abafar um pouco, porque eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Sim. E quem interessa mexer isso, irmãos? Você acha que é só da mente de homens? Quem está por trás disso tudo? Anticristo, para tirar a glória do Cristo. Diluiu. Se vocês perceberem, a Igreja Católica diminuiu tanto a pessoa de Jesus, que na iconografia, nos ídolos, nas imagens, nas pinturas, Jesus é um bebê de colo no colo de Maria. Maria é adulta e capacidade de total plena. Jesus é um menino infante no colo. Reduziram o co-criador do universo a um bebê irracional. Um bebê não raciocina. Mesmo, pastor, quando eles têm que fazer ou seja, uma passeada, qualquer coisa desse nível, é o sol na frente. E outros símbolos pagãos, e Maria em primeiro lugar. Maria em primeiro lugar, Jesus é secundário. Então toda mexida naquilo que os apóstolos receberam é do anticristo. Primeira carta de João: ouviste que veio o anticristo? Presentemente já está no mundo. Primeiro século da era cristã, 90. Então presta atenção que vai ter gente que você vai tentar mostrar essas verdades e ela luta com unhas e dentes, ela vai sair na mão com você, literal, vai te bater, tacar uma pedra, porque não pode falar mal da Santíssima Trindade. Pastor está debochando, pastor deu uma pesar a mão em você, não vai não. Não vai não. Sabe por quê? Porque é fraude, é controle, A religião, você não faz ideia, irmãos. Eu vi ontem uma homilia do Papa, fazendo as minhas pesquisas para mostrar a vocês, pesquisando esse versículo, esse vídeo. Ele fala claramente, Papa agora atual, esse aí era o Bento XVI, Papa agora o Bergoglio, o Papa Francisco, falando claramente lá uma homilia lá, pública em Roma, que os católicos devem orar com seus irmãos evangélicos. Ele liberou geral. Porque o ecumenismo, ele fala ecumenismo umas 5, 6 vezes. Porque o ecumenismo. Vocês acham que tem algum problema orar com os evangélicos? Orem com os luteranos, com os evangélicos anglicanos, orem. O que Roma quer é o controle. E como todos nós, eu não, como a maioria de nós, crê no dogma da Trindade, a Trindade unifica toda a cristandade. Todos estão debaixo do mesmo dogma. Todos foram batizados debaixo do mesmo dogma. Todos. Entenderam qual é o drama? É controle. Então, amados, as provas estão aqui. Tem mais. Mais uma, por favor. Tem mais. Evidências paralelas, né? Uma citação da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi o primeiro historiador cristão do 4º século. Ele foi também a sécula do Constantino I, o imperador. Tem aqui na Patrística, na série da Igreja Católica Romana, e tem na versão evangélica aqui esse livro, História da Igreja aqui, ó, da CPAD. A capa são essa aqui. Olha como é que o historiador lá do 4º século cita o suposto texto de Mateus. Confiando no socorro de Cristo, que disse, olha o ide, que era promulgado no século IV. Ide e ensinai todas as nações em meu nome, só no nome de Jesus. Então não tem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi escrito no 4º século, ano 311, irmãos, pelo historiador da igreja. A Bíblia Peshitta,
que é um texto em aramaico, também do século III. Isso aqui é do século III, antes do dogma da Trindade. Olha como é que é o texto de Mateus 28, 19 em aramaico, do século III. Portanto, ide, fazei talmidim é discípulos, em todas as nações, em meu nome. Não tem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é Mateus 28, do terceiro século, em aramaico. São as provas, irmãos. Mas tem uma mais terrível. Avança para mim. Essa, então, é inescrupulosa. Crime. Estou denunciando um crime. Estou igual aqui no programa da Atena. Estou denunciando um crime. Crime bárbaro. Cuidado de quê? Você acha que eu tenho medo de alguma coisa nessa face da terra? Eu não tenho medo de nada nessa face da terra. Eu tenho medo de perder a Deus só. É o único medo que eu tenho na vida. Tenho medo de nada, nem de atentado, nem de morte, nem de perseguição, nada. Tenho medo de absolutamente nada. Se eu tivesse medo, não poderia abrir os olhos de vocês. Vamos lá. Isso vai para a internet. Tomara que viralize. Tomara que me excomunguem. Tomara que me taxem de herege. Estou dando prova, não estou em conversa fora, é prova. Se botar isso na internet, eles vão pensar que isso é fake news, sabe? Então quem pensar, pensa por ignorância. Procura as bases e vê se é fake news ou não. Eu sou uma pastor que eu vou, sabe, nas fontes mesmo. Se o senhor fala assim, ó, está no livro tal, eu vou chegar em casa E tem que abrir. eu vou buscar, eu tenho que... Exatamente. Eu vou ler e vou ver com meus olhos. Eu sou assim, e até hoje, o que o senhor disse, eu vou atrás e é verdade. Glória a Deus. As provas estão aí diante de vocês, irmãos. Veriana, o livro Eu sou veriana. Bento 16 tem PDF. O livro do Bento XVI tem PDF na internet, quem quiser ver, tem o número da página, inclusive, aí. Você viu que a folhinha ficou até meio prensada, os textos aí, quase não cabe tudo que está aí, né, de informação. Eu embuti o máximo que eu pude nesse A4 aí, irmão. Porque senão não ia caber, tem que fazer uma terceira folha, uma outra página, né? Está tudo esmagadinho, meio miudinho, mas tem até a referência das páginas do livro do Bento XVI. Está tudo aí, todas as referências. Vamos lá, vou denunciar esse crime e assim a gente termina essa aula. Interpolação capiciosa. Capicioso é criminoso, enganoso. Na primeira carta de João, forçando para a Trindade entrar na Bíblia. Então vamos lá. Se não tem nenhuma fórmula trinitária no livro de Mateus, foi enxertado depois, qual é o outro lugar na Bíblia que tem a fórmula da Trindade? Tem, na sua Bíblia. Não, primeira carta de João. Isso aqui é a primeira carta de João, capítulo 5, se eu não me engano. Primeira carta de João tem na sua Bíblia a Trindade. A pergunta é, faz parte das cartas de João originais? Ou é uma interpolação criminosa para fazer parecer que tem Trindade na Bíblia? 1 João 5,7. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, pelo menos está evidenciado que é uma interpolação. Pelo menos. Agora, existem Bíblias que nem colchete tem. Colocaram como se fosse texto original. E o leitor que já está com a mente formada em Trindade, ele nem questiona. Ele lê direto, não vê colchete, não vê nada. Ele lê direto. Estou denunciando que não existia na Bíblia, os originais de João, nenhuma base para a Trindade. Ela foi oportunamente enxertada aí. E quando é que foi esse enxerto? Tem um lugar, ó. A igreja arranjou um lugar para introduzir o seu dogma. O Papa Damásio I, Damaso I, de onde vem meu nome? Não sou eu não. Eu sou pastor, ele era Papa. Papa Damásio I requisitou a Jerônimo, o famoso São Jerônimo, a transposição de toda a Bíblia dos originais em hebraico, aramaico e grego para a língua oficial romana, o latim. Daí surgiu a oportunidade de fazer a inserção na versão chamada Vulgata Latina do V século,
Então, quando a igreja resolveu fazer a versão dela em latim, oportunidade para daí por diante colocar um veneninho ali em 1 João. E aí fizeram já a versão em latim, já com o acréscimo. Quinto século da era cristã. Tem nada a ver com os apóstolos. Aqui aparece, ó, na nota de rodapé aqui, ó, entre parênteses. Vou ler aqui o texto. Porque o Espírito é a verdade. Verso 7. Pois há 3 que dão testemunho. Há 3 que dão testemunho. Está sendo a sua Bíblia aí impressa. Só que agora entra o inciso. A malandragem. Já que falou que tem 3 que dão testemunho, a igreja católica, onde que na Bíblia fala que tem 3? Aqui. Há 3 que dão testemunho. Aí eles colocaram assim, ó. No céu, 2 pontos. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Eis aí a maneira de botar a Trindade na Bíblia. E estes 3 são um. Verso 8, também um enxerto. E 3 são os que testificam na terra. Fecha o enxerto, continua o texto original. O Espírito, a água e o sangue. Quais são os 3 que dão testemunho? O Espírito, a água e o sangue. Mas a igreja conseguiu, já que fala 3 dando testemunho, vamos botar aqui a Trindade, aqui nesse meio, e puseram a Trindade. Pai, Palavra e Espírito Santo. Isso tudo aqui, enfiaram goela abaixo na Bíblia e os irmãos só leem como se fosse texto original. O E maiúsculo é uma decisão editorial para dar personalidade. O Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Isso aqui é o texto original. Avança para mim, vamos lá. Vou mostrar que a Igreja Católica também se entregou aí na Bíblia de Jerusalém. Esse aqui é o scanner desse versículo na Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé. Está bem grandão. Olha aqui, ó. Olha como é que eles se entregam, que isso aqui foi enfiado goela abaixo, vamos lá? O texto dos versículos 7 e 8 está o quê? Acrescido. A palavra acrescer significa o quê? Acrescentar. Está acrescido na vulg. Vulg aqui é vulgata. É a versão em latim. De um inciso. Inciso. O que é um inciso, irmãos? Enfiar ali, ó. Abrir uma brecha e colocar. De um inciso. Aqui abaixo, entre parênteses. Ausente dos antigos MSS grego e massoréticos. São os originais mais antigos. Massoréticos gregos, das antigas versões e dos melhores massoréticos até na Vulgata, não existia. Qual parece ser o que, irmãos? Uma glosa marginal, um borrão a mais. Glosa marginal. Até a palavra marginal dá a entender que o negócio é crime. É uma coisa adulterada. Isso aqui está na Bíblia de Jerusalém, irmão. Na notinha de rodapé desse texto. Uma glosa marginal introduzida quando? Posteriormente no texto. De maneira nenhuma eles podem dizer que isso aí faz parte do original. Não faz parte dos manuscritos. É uma glosa marginal. É um inciso, é um enxerto. Está declarado aí onde a Igreja Católica achou lugar para colocar a Trindade na sua Bíblia. Isso aqui é crime. Crime do anticristo. Para fazer os mais puros, os mais inocentes, acreditar em Trindade na Bíblia. Esses são os dois evangélicos? São. Hein, pastor? Realmente Só. faz muito sentido ser espírito do anticristo, porque a gente hoje entendendo o que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Do próprio Cristo. Se eu falo que o Espírito Santo é outra pessoa, eu tiro Cristo. Tira Cristo. Então, Isso funciona na prática. Quantos leram aqui, bom dia Espírito Santo Benihim?
Olha o tamanho da heresia, irmãos. Aonde na Bíblia manda você orar para a terceira pessoa? Olha o tamanho da heresia. Jesus ensinou. Vocês devem orar a quem? Qual é a pessoa? Ao Pai, em meu nome. Ele é o mediador, fica no meio. Quando você ora para uma suposta terceira pessoa, a oração está indo para o Pai? Não, se são três pessoas distintas na divindade, a tua oração não vai para o Pai. Não passa pelo Filho, iria direto para a terceira da pessoa do Espírito Santo. E outra coisa, se cria, é isso que você falou, um outro mediador. Se cria um outro mediador que rouba a função do Cristo, de Jesus. Rouba. Então alguns irmãos até hoje estão de manhã, acordam de manhã e vão orar, e não falam com Deus Pai, irmãos. E não falam com Jesus o Salvador. Falam com a suposta, estão falando para o vento. Estão orando para o vento. Pastor, tem até músicas, estou falando só do Espírito Santo. Pois é. E no meio pentecostal, por causa da mudança, né? O que aconteceu? O avivamento pentecostal moderno tem origem. Rua Azusa, não é? Ali em Los Angeles, ali onde o reverendo Seymour, William Seymour, ele fez um movimento pentecostal que chamou a atenção do mundo inteiro para aquele lugar. Ali é o ponto marcante. É o início do movimento pentecostal moderno. Toda a igreja pentecostal moderna deve muito ao avivamento da Rua Azusa. Deve tudo. Porque antes não havia ênfase nos dons espirituais. Então aquele homem humilde, cego de um olho, com algumas pessoas latinas e negras e mulheres, começou um movimento que chamou a atenção do mundo inteiro. A partir dali alastrou. As Assembleias de Deus, por exemplo, a maior igreja pentecostal do Brasil, ela é oriunda do movimento desse tipo. Então preste atenção, irmãos. Como a igreja, no século XIX para o século XX, já estava muito fria, as igrejas tradicionais, batistas, metodistas, wesleyanos, já estavam muito frios. Quando surgiu o movimento pentecostal moderno, agora, comecinho do século XX, eles começaram a fazer distinção entre nós e eles. Nós cremos nos moveres, nós cremos no poder, nós falamos com o Espírito Santo. E aí criou-se uma fraseologia para dizer que eles, os pentecostais, são os únicos batizados no Espírito Santo. Que nada mais é do que manifestação de dons. Paulo diz, em Cristo todos fomos imersos, batizados. Um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Não existem dois batismos. Ok? Então, como por exemplo, batista, tudo frio, parecia uma missa, as reuniões batistas. Não havia manifestações assim espontâneas do Espírito Santo. Tinha que seguir aquela cartilha. Ficou em contraste com as igrejas pentecostais. Porque elas eram movimentadas, eram cheias de dons, curas e outras coisas mais. Esse contraste. Os pentecostais começaram a dizer, os batistas precisam ter um batismo no Espírito Santo. Segundo batismo, ou segunda bênção. Eu considero que eles são nascidos em Cristo, porém não são batizados. A fraseologia batizar no Espírito nada mais é do que manifestar dom, buscar dom. Agora olha o erro. Buscar o Espírito Santo. Aonde no Novo Testamento, uma pessoa que já nasceu de novo, busca o Espírito Santo? Aonde? Não se busca o Espírito Santo. Paulo mandou buscar o quê? O Espírito Santo? Foi isso que estava escrito lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Busquem o Espírito Santo. Está escrito assim? Busquem os dons do Espírito. Dom. Não é buscar o Espírito, é os dons. Se confunde. Aí fica uma igreja orando para o Espírito Santo dar dom. O Espírito Santo não dá dom, quem dá dom é Deus, Deus o Pai. Ser pessoal, de onde procede o Espírito. Quem dá dom é Jesus. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu me tens dado. Quem transmite é Jesus, é o Espírito Santo de Jesus. Amém. Não se pode pedir dom a um ente separado chamado Espírito Santo. Tudo vem do Pai. Tudo vem do Pai através do Filho. Não existe buscar fora do Pai e do Filho. E quando o Benihim cria essa heresia, porque isso é uma heresia,
faz um monte de cristão no mundo inteiro, vender igual água, é best-seller em vários lugares. Bom dia, Espírito Santo. Fez o mundo inteiro desviar para a oração para a terceira pessoa da Trindade. Agora, o que você não sabe, e eu sei, porque eu também li esse livro, eu não gosto de teoria da conspiração, vou lá e vejo os fatos. O camarada afirma, Benihim afirma, e Benihim está sendo processado agora por fraude, viu, irmãos? Esse camarada tão santo aí está sendo processado por fraude. Se separou da esposa, voltou atrás de um monte de coisa que ele falou. Procura saber quem é Benihim. Esse camarada aí, ele diz no seu livro que o Espírito Santo tem corpo. Ninguém se escandaliza. O Espírito Santo tem corpo. Corpo. Por que não botaram na imagem? Botaram a pomba. Não é o Benihim que criou a pomba. A pomba é da Igreja Católica. Leia no seu livro lá que você tem em casa. Todo mundo tem um livro em casa? Bom dia, Espírito Santo. Leia lá que ele fala que o Espírito Santo tem corpo. Igual Jesus tem corpo. Isso é heresia, irmão, em todos os níveis possíveis. Mas ninguém se escandaliza e vai lá dando bom dia para o Espírito Santo. Eu comprei esse livro, li, mas depois ele desapareceu lá de casa. Quer uma cópia? Eu tenho. A minha tristeza, irmãos, a gente grita aqui a miúde, a gente grita aqui para dezenas de pessoas, tem que gritar para o mundo inteiro ouvir. Diga, Marta. Eu tinha muita confusão nessa questão de mediação, porque antes, né, eu cria que tinha, no caso, dois intercessores. O Filho e o Espírito. Aí tinha aquela música lá assim, Espírito Santo, ore por mim. É, Fernanda Brum que gravou. Então, até para orar, eu tinha dificuldade para orar às vezes, acreditando em três. Porque às vezes eu tinha confusão. Gente, eu vou orar para quem? Para o Espírito Santo ou para o Filho? Ou para Pai. Depois de que a gente entende essas questões, é muito mais claro, né? Claro, não tem confusão. A nossa irmã Fernanda Brum, ela cantou essa canção. Percebam que ela adapta uma coisa errada. Quando você lê a passagem que ela se baseou, Paulo diz assim: Espírito Santo, ore por mim. Paulo não está pedindo oração ao Espírito Santo. Paulo está explicando qual é a função do Espírito: interceder por nós nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Em nenhum momento você vai ver no texto canônico Paulo dizendo assim: Espírito Santo, ore por mim. Paulo não está pedindo, ele está explicando qual a função do Espírito. A minha oração, em português, ela é parca. Eu tenho dificuldade de falar o que eu sinto para Deus. O Espírito intercede, ou seja, traduz, faz a tradução simultânea do que eu sinto para o coração do Pai. Da mesma forma, o Pai, quando quer expressar seus sentimentos para mim, ele traduz isso no meu coração. Essa é a função do Espírito. Essa comunicação sobrenatural. É só a comunicação. Paulo não diz: Espírito Santo, ore por mim. Paulo diz: o Espírito faz essa função, intermedia as minhas fraquezas. É isso que Paulo explica. Paulo está explicando como funciona. A outra faz uma canção pedindo ao Espírito para orar por ela. Não existe Espírito orar por ninguém. O Espírito não ora por ninguém. O Espírito está dentro de vós. A palavra de Paulo diz: orai em Espírito e não ao Espírito. Orando em todo tempo no Espírito, em o Espírito, e não para o Espírito. Olha os textos da sua Bíblia. Não tem lugar para orar para o Espírito Santo, nem adorar. João diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Amém. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não tem a nossa comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Não existe isso na sua Bíblia. O próprio contexto, né, pastor, onde fala esse texto, que o Espírito intercede por nós, lá no verso 9, um pouquinho antes, esse está no verso
23, se eu não me engano. No verso 26. 9, ele fala, 26, né? No verso 9 diz que esse Espírito, ou seja, no mesmo contexto, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Sim. mais adiante o Espírito intercede por nós. É o Espírito do Pai e do Filho. É isso aí. Não alguém à parte. Não existe Espírito Santo à parte. O Posso ler? que você quer ler, meu amor de Deus? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito que foi dito antes, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Não é outro Espírito, é o mesmo Espírito, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. O Pai em Cristo, Cristo em nós. Essa é a ligação espiritual. Intercede do lado do Pai por nós. O Paráclito. E aí o texto vai mais a dizer que o Paráclito é Jesus. Onde diz, temos um advogado de defesa no céu, diz o Paráclito. É a mesma palavra para Paráclito em João capítulo 17. O Paráclito é Cristo. Não temos dois Paráclitos. Dois advogados, temos um. Cristo. O Espírito é do Paráclito. O Espírito da verdade que dele procede. Não existe outro Espírito separado do Pai e do Filho. Simplesmente não existe. E graças a Deus temos as provas aqui para mostrar. Ó. Esse aqui é um crime. Um enxerto capicioso. Aquela parte porque a 3 tem continuidade embaixo. Tem. Nós vimos no texto anterior. Tem. A fala do sangue, da água e do Espírito. Não está falando de Pai, Espírito e Palavra. Avança para mim. Para gente fechar essa aula aí. Fontes seculares que não são influenciadas pela religião atestam. Tem só uma notinha de rodapé pequenininha aí, mas tem outros, viu? Você pode pesquisar à vontade, irmão. Fontes seculares atestam que foi mudada a fórmula batismal. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, página 365, 366. Está aí as fontes para você pesquisar. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. Volume 3, página 82. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Fato incontestável na sua Bíblia, só tem batismo em nome de Jesus. Mateus 28 é adulterado. Enciclopédia da Religião Hessing, volume 2, página tal ali. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. A igreja primitiva jamais batizou em nome de Trindade. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Portanto, alguém batizado em nome de Jesus torna-se sua propriedade pessoal. Isso aqui é uma enciclopédia secular. Nova Enciclopédia Internacional, volume 2. O termo Trindade se originou com Tertuliano, padre da Igreja Católica Romana. Amém? Todo mundo pegou as provas aí? Está nas tuas mãos a prova do crime. Está aqui, ó, frente e verso. Você tem todas as provas do crime aí. A adulteração de Mateus capítulo 28 e inserção, enxerto em 1 João capítulo 5. As provas estão aí. Ensinei a vocês o caminho das pedras. Como identificar que está mexido? Tem como identificar. Tem como provar. Adquiram a Bíblia de Jerusalém se quiserem. Lembrando que ela tem comentários tóxicos. Ali está cortado, pastor. Ali na folhinha aparece só aquela primeira. É, porque não cabia mais. Sabia que já não tinha mais lugar para botar mais na sua folhinha. Eu ia botar mais. Mas qualquer pesquisa básica que você fizer na internet, você vai ver que todos são unânimes em dizer que o batismo é em nome de Jesus. Assim batizamos nessa igreja qualquer novo convertido, em o nome de Jesus, só. Nem a cristão em nome do Pai, como está escrito na sua Bíblia, em Atos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, terminamos a aula de hoje. Comentário. Que comentário?
levar adiante aí, pela internet, você vai ocasionar alguns matos. Quem dera. Eu vou dizer para você, quem dera casar-se com os mártires. Eu vou dizer para vocês com toda certeza, nem vocês compartilham. Sério, pastor. Isso aí é muito sério. Ouve só, nem vocês têm a coragem de compartilhar. Eu peço todo domingo que vocês compartilhem os vídeos do canal. Eu vejo um ou outro. Eu poderia citar quem compartilha. Mas tem muitos membros da igreja que não compartilham. Tem canal lá, tem página no Face, tem Instagram, tem tudo, não compartilha. Não tem a coragem de se expor. Eu estou aqui dando a minha cara a tapa aqui, pô. Não estou dando a minha cara a tapa aqui, botando meu nome aqui em jogo. Estou entregando a vocês tudo que tenho, as armas todas. Tenham coragem. Ah, você é perseguido, então, você não quer ser perseguido, fica na sua. Não quer ser perseguido? A palavra de Deus diz, quem quiser viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. A gente não está causando, irmão. A gente não está procurando algo para causar efeito na internet. Nós estamos abrindo um entendimento de pessoas que estão escravizadas de uma forma mentirosa. É mentira. E nem para ter glória, porque, ao contrário, com isso... É só pedrada. Não tem glória nenhuma. A glória é diante de Deus, porque tem que ter a ousadia de abrir a boca e falar. Mas eu peço a vocês que tenham a ousadia de compartilhar. Querem disseminar? Está lá os últimos vídeos lá, não chega nem a 200 visualizações. Vocês ajudam o pastor de vocês a disseminar? Se ajudasse, teria mais de 200 visualizações. Mas, pastor, mas esse conhecimento que nós temos aqui não é ficar guardado no nosso coração, não. Não. Eu estou começando agora, pastor. Isso aí. Tenha a ousadia de compartilhar. Se tivesse compartilhando mentira, todo mundo compartilhava. Coisa que não é de Deus. Compartilha a verdade e paga o preço. Amém? Vamos ser ousados para pagar o preço em nome de Jesus. Deixa eu liberar vocês logo mais à noite, 6h30, estamos começando o culto nesse lugar. Pai Santo, bendito é teu nome. Louvado seja o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Só tu és Deus, assentado no alto sublime trono. Tu e teu Filho Jesus, nosso Salvador, Rei bendito, aquele que nos ama e se entregou por nós. Ao nosso Deus e Pai e ao Cordeiro, a honra, a glória, o louvor, o domínio, o reino, pelos séculos dos séculos. Somente ao Senhor a nossa comunhão, somente a Deus e a Jesus, pelo teu Espírito que em nós habita. Senhor, nós cremos no teu Espírito, nós cremos na tua unção que está sobre nós. Cremos, Senhor, não negamos o Espírito de Deus, não negamos o Espírito de Cristo, mas jamais adoraremos ao Espírito. Ajuda os teus servos, Senhor, a se libertarem desse jugo católico romano, desse jugo de treva, desse controle maligno do anticristo. Ajuda-nos e dá-nos sabedoria, Senhor, para abrir os olhos dos nossos irmãos, sem afronta, sem violência, mas pelo teu Espírito, pelo teu Santo Espírito. Abre o entendimento da tua igreja, Senhor. Abre o entendimento dos teus eleitos. É chegada a hora, é o tempo disso acontecer. Ajuda-nos, Senhor. Somos pequeninos, uma gota no oceano, mas tu podes fazer a nossa voz reverberar, pode fazer a nossa voz amplificar. Ajuda-nos, Senhor, a avivar o teu povo na verdade, em nome de Jesus, e respalda-nos com a tua graça, porque a tua graça nos basta, Senhor. A tua graça é melhor do que a vida, é melhor do que a vida que vivemos agora, Senhor. Seja feita a tua vontade, em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abram a boca, sejam valentes. Crie, por isso falei. Qual o benefício que o cristão tem? É porque você tem muitos